Pessoal, Shogun chegou na metade da temporada e é tanta coisa pra comentar que eu não posso ficar sozinho. Então, cá está novamente Mikan, amiga com 3 N's no final. Dá oi, Mikan. Oiê! Obrigada por ter me chamado de novo, Max. Tô muito feliz de voltar aqui. Muito bom, muito bom. E assim, a gente chegou agora nesse momento porque recentemente saíram os episódios 5 e 6 de Shogun, que vale lembrar, é uma minissérie que tem no Star Plus e no Disney Plus com episódios semanais às terças-feiras. E como a gente chegou nesse momento de meio da história, a gente fez uma collab para comentar esses 2 capítulos. Vale destacar, essa aqui é uma discussão sobre o episódio 6, que é o mais recente, que foi o que saiu essa última terça-feira lá no Star Plus e no Disney Plus. Mas no canal da Mikan já tem um vídeo nosso debatendo os acontecimentos do episódio 5 de Shogun. Então, Sim. Se você não viu esse vídeo, corre lá no canal da Mikan, assiste e depois volta aqui, porque a gente vai comentar ainda mais coisas. A gente vai construir em cima de muita coisa que a gente também debateu sobre o episódio 5, né? Então, é muita coisa. Ai, sim, e foi uma discussão tão legal, Max. Eu gostei tanto daquele vídeo. Sim, é imperdível. Eu acho que essa duplinha de vídeos aqui vai ser demais. Então, sério, vejam os dois, vai ser muito bacana. E pessoal, vai lembrar que essa aqui é uma cobertura especial que a gente tá fazendo com o patrocínio do Star Plus e do Disney Plus. Então, muito obrigado por estarem patrocinando a gente nesse vídeo aqui. E a gente também vai deixar aqui na descrição o link dos episódios de Shogun pra vocês assistirem no Star Plus ou no Disney Plus. Já tem 6 episódios pra vocês maratonarem, então se você ainda não começou a ver, corre lá. Exatamente. Vai lembrar, o link tá aqui na descrição. E não deixa de se inscrever também lá no canal da Mikan, porque a gente tá fazendo essa cobertura ao longo de toda a temporada, ao longo de todos os 10 episódios. Então se você não quer perder nenhum dos nossos comentários, você tem que estar inscrito aqui no Entre Planos e lá no canal da Mikan, porque realmente tem muita coisa pra gente destrinchar. Sim, tem muita coisa pela frente. E nesse episódio a gente vai responder várias perguntas, por exemplo, afinal de contas, como é que o Toranaga vai reconstruir o exército dele depois do terremoto que abalou literalmente o final do episódio 5? A gente também vai falar de como esse episódio aborda as personagens femininas e como que dá destaque pra elas, né, Max? Exatamente. E a gente não vai esquecer de analisar os complôs políticos que estão no meio disso tudo. Agora a gente vai entrar na discussão, mas é importante avisar que esse vídeo tem spoilers, né? A gente vai falar de coisas que aconteceram nesse episódio, então caso você não tenha visto ainda, corre lá, assiste e volta aqui depois. Exatamente. Então, estamos prontos para começar a nossa discussão para destrinchar o episódio 6. Bora lá? Bora! Então eu já quero começar, Mikan, fazendo uma pergunta que você fez pra mim no nosso episódio sobre o capítulo 5, que é, se fosse pra você escolher uma cena que mais te marcou nesse capítulo, qual seria? Nossa, tem muitas legais também, mas eu acho que o ponto alto do episódio foi o momento em que a Mariko tava traduzindo o que a Kiko dizia pro John. Não, e que, com na certeza. verdade, era a própria Mariko falando. A gente vai falar mais disso. A gente vai falar disso, é. e inclusive você enriqueceu muito com a sua análise a minha visão sobre essa cena, porque você trouxe uma interpretação assim que eu não tinha tido, foi muito boa. É, então acho que foi o meu momento favorito do episódio. E o seu? Pra mim, uma cena que me marcou bastante é a cena do teatro porque é a primeira vez que a gente vê esse tipo de teatro tão tradicional do Japão na série aparecendo, né? Só que também é uma que revela muito sobre uma das personagens mais importantes desse capítulo, que a gente também vai debater bastante aqui. Sim, nossa, é incrível, perfeita. Quer dizer, não sei se é perfeita, né? Mas assim, é uma personagem perfeita. Sim. E eu vou então pedir licença aqui pro Max, que eu tô de convidada nesse episódio, mas eu vim pedir pra você que tá assistindo a gente dizer nos comentários qual foi o seu momento preferido do episódio 6. Entendeu? Eu tô aqui tomando posse, sabe? Pode tomar, você que tá aqui nem pra a última isso. chegando ali na... Exatamente, desestabilizando tudo. Já vai me fazer de refém, não, tô brincando. Conta aí, pessoal, o que vocês gostaram mais nesse episódio que a gente quer saber. E a gente muito provavelmente vai cobrir esse seu momento favorito aqui nesse vídeo. Sim. Bom, Mika, esse episódio se chama Damas do Mundo de Salgueiro e ele vai se destacar muito, eu acho que até agora nessa temporada, por ser um mais centrado na perspectiva das personagens femininas, né? A gente vai descobrir toda uma riqueza dramática por trás delas, que já estavam sendo reveladas, mas agora a gente vai mergulhar muito mais nisso. Só que a gente também vai ter outras questões, né? Então antes da gente se aprofundar nas mulheres, nas damas do mundo de Salgueiro, vamos falar sobre o que os homens estão armando com as suas maquinações políticas, né? Pois é, a gente já começa assim, né, com um velório, né, uma cerimônia para homenagear
os mortos do terremoto que teve ali no final do episódio 5, né? Teve muitas mortes, o exército do Toranaga sofreu um baque muito grande, a gente viu ali Adiro, né, a cidade toda devastada, e o Toranaga faz um discurso pra eles, mas ele também aproveita pra dar uma homenageada especial pro John Blackthorne, dizendo, segunda vez, né, que o Andin me salvou, então eu vou dar mais honrarias pra ele ainda. Exatamente, já não bastava ele ter virado Hatamoto, né, agora ele virou um dono do seu próprio feudo, né, e com um salário bem gordo e tudo mais, então é outra categoria de prestígio. E além de tudo, ele se torna almirante-chefe ali de Kanto, que é aquela região onde fica Edo e tudo mais. Então, ele tá com moral. Uma moral bastante. Muito grande. E como a gente falou na discussão do episódio 5, não é que o Blackthorne tá muito confortável com essa situação toda. Ele já tava falando de ir embora antes do terremoto. Agora, ele fica, eu tava querendo ir embora, entendeu? Você tá me dando mais coisa, mas eu quero ir embora. A gente vai ter uma cena dele com o Toranaga justamente que ele vai literalmente falar assim, obrigado, mas não tô afim não, cara, eu quero vazar, me deixa ir embora e tudo mais. E aí o Toranaga continua meio que se fazendo de bobo, né? Ele fala, não, mas o que ele quer mesmo e tal. E aí é interessante, porque em vez do Blackthorne só repetir eu quero ir embora, ele falou, se fosse para eu ficar no Japão, eu gostaria de ter meu navio de volta, meus marujos de volta, né? E a gente podia, se unir para atacar os portugueses, porque de fato, né, uma coisa que eu falo no meu vídeo solo sobre o episódio 3 é que ele tá se unindo ao Toranaga não só por lealdade pura e altruísmo, não, é porque ele identifica no Toranaga essa figura como a pessoa que vai mais estrategicamente avançar os interesses do próprio Blackthorne de combater e causar disrupção para os planos dos portugueses, né? Então ele reforça isso aqui, bora lá, bora atacar os portugueses. Isso é bacana porque os portugueses estavam meio esquecidos nos últimos episódios, né? Nossa, sim. Inclusive, minutos antes dos portugueses serem mencionados e até mesmo deles aparecerem nesse episódio brevemente, eu tava pensando, cara, faz tempo, né, que a gente não fala dos portugueses. Será que vai ser uma coisa que eles vão aparecer só nos primeiros e depois a série vai deixar isso pra trás e focar em outras coisas? Mas não, aquilo ainda volta. A gente vê que os portugueses também estão lá em Osaka, né? Tipo, lidando com toda a situação. Mas isso do Toranaga com o Blackthorne também é um atrito entre o Blackthorne e a Mariko, na hora da tradução, e a gente já vai falar mais sobre isso também. Pois é. E, bom, e a gente vai ter ainda nessa introdução o Toranaga trazendo mais maquinações, né? Não só no macro da guerra, mas também no micro, né? Então a gente vai ver que ele tem uma conversa com o Buntaro e fala, seguinte, você causou uma desonra muito grande no episódio passado. Ele não fala no episódio passado, né? Isso eu falo. Mas, fala assim, no episódio passado. Tá lá, no episódio passado. Aí ele fala pro Buntaro, você causou muita desonra. Seguinte, você e a Mariko claramente não estão num bom momento. Se afasta dela, fica longe dela durante 8 dias aí. E a gente vai ver que isso também também é uma parte de um plano dele pro Blackthorne e também pra Mariko, mas nesse momento pro Blackthorne também, porque ele traz isso como um momento de acalmar o Blackthorne também. Seguinte, você quer que a gente ataque os portugueses? Mas calma, meu amigo, vamos lá, vai passar uma noitezinha aqui, na casa de chá, e a gente vai falar ainda bastante da casa de chá, mas então é isso, a gente tá tendo essa retomada da camada política com os portugueses, e como você comentou, né, tem até uma cena dos portugueses conversando, que mostra que na verdade eles estão querendo ir na direção oposta, né? Enquanto o Blackthorne tá sugerindo atacar os portugueses, e o Toranaga fala assim, pra que eu atacaria os meus aliados, né? A gente vê os portugueses, um dos caras falando, né, a gente devia se aliar ao Toranaga, e o outro fica, não sei. Então, essas desavenças de vai e vem estão nos dois campos, né? Total. E já que a gente voltou ali pros portugueses que estão em Osaka tá o maior caos, tá todo mundo lá cercado, não pode... Ninguém entra, ninguém sai, basicamente. Por quê? Porque foi ordenado ali que ninguém saísse do castelo enquanto eles não elegessem um novo membro pro conselho. Aquele conselho que deveria ter 5 pessoas, mas que o Toranaga simplesmente colocou abaixo quando ele renunciou. E aí eles precisavam de 5 pra votar se o Toranaga ia ser expulso, só que ele se expulsou sozinho, então agora eles estão naquele impasse. E cadê o 5º membro? Nos episódios anteriores a gente viu que eles não estavam conseguindo concordar entre eles ali, os senhores feudais. Então agora com a chegada da Dama Ochiba, eles têm que fazer isso porque ela simplesmente fez com que todos eles ficassem trancados lá. Exatamente. Então é uma cena assim que
marca, né? Porque do nada você vê as coisas em chamas, uma situação de refém, né? Um dos principais aliados do Toranaga tem que escapar para ver se ele não vai ser morto e ele poder chegar lá no Toranaga em Anjiro e relatar o que está acontecendo. Então, é realmente uma chacoalhada enorme do que está acontecendo lá em Osaka mesmo. Porque a gente achava que ia ser tudo na base dos desejos do Ishido, né? Mas o Ishido tá lá, na verdade, fazendo as coisas a mando da Dama Ochibai, que foi uma grande surpresa, né? E aí, pensar, tá tudo lá, todo mundo tá de refém, eles devem estar todos, né, em pânico e tudo. Não, tá todo mundo no teatro. No teatro, tá todo mundo tendo um momento ali, o momento forçado de recreação. Total. Né? Porque tanto que tem 2 membros do conselho estão lá, e um deles ficou falando assim, a gente tá aqui vendo essa peça, mas a gente tá aqui, ó, de refém dessa mulher e tal, e fica mó climão. Mas é uma cena muito interessante, não só por conta de revelar, isso porque é uma série que vai muito a fundo, né, em tentar retratar de forma muito autêntica a cultura daquele período do Japão. Então é muito bacana ver essa expressão artística popular acontecendo, né? Uhum. E a gente vê as particulares. Então, em termos de curiosidade histórica, é muito legal você ver como era esse teatro, como é que eram as máscaras, as roupas, os cantos, os tambores. Então, tem essa riqueza de textura cultural, digamos assim. Tem uma coisa muito bacana no podcast oficial de Shogun, que eles falam desse episódio, e eles falam que no Ocidente a gente acaba conhecendo mais o teatro kabuki, né? Que era um teatro que também já existia na época, mas ele foi mudando um pouco ao longo dos anos, e nas próximas gerações ele fica um pouco diferente. Então ele não chegou pra gente exatamente como era no final ali do período Sengoku, que é onde se passa essa história. Mas o teatro No, parece que ele meio que se manteve mais ou menos da mesma forma até os dias de hoje. Olha, então eles tinham muitas referências, assim, de como é a prática, eles tinham referências da vida real mais facilmente. E o teatro No, ele era muito popular entre a classe dos samurais, então todos esses nobres e tudo, eles até compunham peças de No e interpretavam. Inclusive a inspiração pro taiko na vida real, né, o senhor que faleceu e deixou o conselho, diz que o senhor da vida real, ele escreveu várias peças e Olha que só. Ele contava a própria história e ele se interpretava, sabe? Olha só. Escrito, dirigido, editado, produzido por Nobunaga. É pelo Hideyoshi. Ah, Hideyoshi. Mas para além dessa questão de ensinar sobre a cultura japonesa da época, também tem um lado político dessa cena, porque a gente vai descobrir que um dos atores é o que vai ser a sugestão para ser o novo ocupante do antigo cargo do Toranaga no conselho. O que eu acho um detalhe muito bom, porque a gente pensa, como assim um ator vai estar lá naquele cargo político? Mas é justamente isso, né? Eles estão procurando uma marionete. Então, ele vai estar no conselho basicamente só desempenhando mais um papel como ator, basicamente, né? Sim, e é isso, né? Os nobres interpretavam nessas peças, então ele provavelmente é um nobre, né? Sim. Ele tem alto escalão e tudo, mas de qualquer forma eu acho muito simbólico ele ser o ator ali, né? Pra Exatamente. ser, alguém vai dizer as falas, ele só vai repetir, né? Basicamente isso. Vai ser dirigido por outras pessoas, tal qual um ator. Sim. E como consequência de todo esse turbilhão que está acontecendo em Osaka, a gente vai ver o Toranaga ser informado da situação e fazer uma reunião com o conselho dele para, afinal de contas, o que a gente vai fazer em relação a isso. E é uma cena que vai revelar muito sobre possíveis planos e sobre como o Toranaga, o jeito que o Toranaga se comporta nessa cena me pegou muito de surpresa. Eu não sei se você concorda, porque eles citam um plano que seria meio que tipo o super trunfo, digamos assim. É o tal do céu carmesim, né? Isso, exato. É pra atacar com tudo o castelo de Osaka, basicamente. Né? Exatamente, fazer com que atacar com tudo de uma vez assim pra não deixar pedra sobre pedra. E o Toranaga fala assim: não, eu nunca quis ser Shogun e nunca querei ser. Quando ele falou isso eu fiquei: você é um cínico, né, cara? Caraca! Eu achava que nesse momento ele tava, não, beleza, então não temos outra saída, sabe? Mas não, até nesse momento ele veio com essa, né? Então, e ele me enganou, assim, e acho que talvez abre espaço para interpretação, mas para mim foi muito isso, tipo, você é um cínico, você sempre quis ser essa figura, o que você tá falando que você não quer? O céu carmesim? E parece até que ele vai assim, ele fala, pensem aí numa coisa melhor. Parece que ele tá tentando meio que estimular o conselho dele ali, né, a trazer ideias mais criativas, alguma coisa mais diferente ali, né? E porque também o próprio Toranaga, ele reforça uma coisa nessa cena que é da filosofia dele, que é ele nunca gosta de ser o primeiro a atacar. Ele sempre quer ser
quer ser reativo e agir, né, no vácuo dos outros, digamos assim. É verdade. Então, que é até a própria ideia do Falcão chegando lá no sol, né? Exatamente. No primeiro episódio. E até mesmo falam, né? Mas você nunca perdeu uma batalha. Ele mas eu não comecei nenhuma delas. Exatamente. Então, a gente também entende que a ideia do Céu Carmesim também ainda está alinhado com o estilo estratégico do Toranaga nesse momento. E aí, voltando pra Osaka, a gente tem uma outra movimentação ali, que é, finalmente, a votação. Agora, né, tinha um novo candidato ali, que tecnicamente seria perfeito pra ficar lá no cargo, um fantoche deles, mas um dos senhores se recusa a aprovar esse novo membro. O senhor Sugiyama, ele simplesmente diz, não dá, desculpa aí, não vai rolar. Isso é desonroso para a nossa nação e tudo mais, então... De novo, né, assim, é impressionante como esse conselho tá sempre travado e que demonstra como foi uma escolha muito estratégica do Toranaga, essa renúncia, né, porque olha só como eles têm essa dificuldade em se reconstituir para ter 5 membros e poder aprovar, né, então é um negócio que a gente tá vendo a repercussão dessa estratégia dele até agora. É verdade, porque eles não conseguem fazer um consenso nem pra escolher alguém, pra ir ter o consenso pra eliminar o Toranaga. Exatamente. Porque tudo isso começou porque eles iam votar pra tirar o Toranaga, lembre-se. Pois é. Mas aí o Sugiyama, tendo recusado, ele tenta fugir e ele é morto pelo Ishido lá no meio do caminho, né? Ele é atacado e morto. E a história que chega no Toranaga é que ele foi morto por bandidos na estrada. É, exatamente. Que é a segunda vez que usa essa desculpa na série, né? Lá no começo também teve um assassinato na floresta e fala, olha só, que pena, foram bandidos, né? Então até por isso mesmo o Toranaga deve ouvir isso, tipo, bandidos nada, né? Então... E aí a gente vai ter ele finalmente escolhendo, quer saber? Então bora lá, essa é o Carmesim. Ou seja, agora sim vamos ter batalhas grandiosas provavelmente nos próximos episódios, muito né? Provavelmente. E assim, amiga, essa parte da politicagem é muito boa, mas o ouro desse episódio são as damas do mundo de Salgueiro, de fato, que dão nome ao episódio. E é disso que a gente precisa falar agora, porque... Uma coisa que fica muito evidente é que elas são o coração pulsante desse capítulo e elas vão conduzindo os grandes dramas desse episódio para além da politicagem, né? Então a gente vai ver como elas vão ser conduzidas pela maré causada pelos homens lá fazendo a politicagem, mas a gente também vai ver como elas vão se relacionar com seus próprios destinos individuais. E aí então a gente quer destacar 3 dessas damas, a Mariko, a Kiko e a dama Ochiba. A gente vai falar um pouquinho de cada uma delas. Vamos começar pela Mariko, eu acho. Sim, com certeza. Que a gente já teve aí uma abertura em relação ao passado dela no episódio 5, mas agora a gente tem um flashback nesse episódio, a gente vê a Mariko criança, 22 anos antes da história da série, e ela conhece a Ochiba criança, a gente vê que elas eram amigas de infância, moravam juntas ali na corte, provavelmente, né? Exatamente, e a gente então vê como elas já começam a criar um laço nessa infância, e depois tem até pula um pouco ainda pra flashback, mas agora já a Mariko já crescida, ela tendo um treinamento de combate com a Naginata aqui, se você já viu meu vídeo solo do episódio 3, você viu que de fato aquilo vai voltar lá no futuro dela como uma coisa que vai salvar a vida dela. E a gente tem a Dama Ochiba ali assistindo, né? A gente vê que ela tá sorrindo, né? Ela tá gostando de ver a Mariko, porque a Mariko tá dominando aquele treinamento com a Naginata, né? E depois a gente vê toda a situação da Mariko descontente, porque ela vai ser mandada pra se casar com o Buntaro, e ela tá insatisfeita com aquela situação, porque o pai dela tá mandando ela pra longe, como assim, se ele me valoriza, ele tá me botando pra casar assim tão longe, não sei o quê. E a Ochiba fala, não, mas a gente tem que aceitar, tem que aguentar da melhor forma possível e tal. Pois é, ela fala uma frase que é meio até forte, assim, na minha opinião, que ela fala, a gente tem que ignorar aquilo que a gente não consegue controlar, né? É muito uma posição de muita submissão mesmo, e que vai ganhar uma outra carga depois que a gente avançar no episódio e a gente vê que no futuro a própria Dama Ochiba não vai seguir o próprio conselho que ela dá nessa hora pra Mariko, né? Depois de tudo que ela passou, ela muda muito de ideia, né? Exatamente. E uma coisa que a gente falou no bloco da política, que eu acho que afeta muito aqui, eu acho que é importante ressaltar, é que essa coisa do Toranaga ordenar que o Buntaro se afastasse da Mariko por alguns dias, faz com que ele não fique em cima dela nesse episódio, e eu acho que isso permite que a personagem respire. Não só ela como pessoa ali dentro da história, mas a personagem, pra gente que tá assistindo, ela tem muito mais chance de florescer, de brilhar, sem um outro
outro personagem em cima dela o tempo todo ali, né? Com certeza. E aí a gente vai ver como isso abre espaço pra ela voltar a ter essas conexões com Blackthorn e com as outras mulheres que estão em volta dela. Então, decisão acertadíssima do Toranaga mandar o Buntaro ficar um pouco longe, assim, mandar ele pro banco, né? Porque tava todo mundo precisando, inclusive a gente. E a gente vê também uma outra decisão do Toranaga nesse episódio em relação a ela, que dá uma sacudida no mundinho Mariko ali. Porque ele conta pra ela que todo esse motivo do pai ter casado ela com o Buntaro e tal, que ela sempre questionou muito, ela sempre ficou infeliz em relação a isso, foi justamente colocar a Mariko bem longe quando desse errado o plano dele, caso o plano dele desse errado, né? Na época ele não sabia se ia dar errado ou não, mas ele queria proteger a Mariko pra que ela pudesse continuar viva e continuar a luta dele, pelo menos de acordo com o que o Toranaga disse, né? Pois é, porque vale lembrar, como a gente comentou no nosso vídeo sobre o episódio 5, no episódio 5 foi revelado, afinal de contas, qual era a grande desgraça da família da Mariko? Era essa, que foi desonrada a família porque o pai da Mariko matou o antigo soberano antes do Taiko. Então a gente entende agora, né? Como o pai dela já estava planejando isso, ele queria afastar a filha o máximo possível dele para que ela não sofresse as consequências diretas desses planos que ele tinha. Que a gente viu que o resto da família todo passou, né? Todo mundo foi morto, menos a Mariko. Exatamente. Então, no fim das contas, manter a Mariko com o Buntaro foi uma forma de salvar a vida dela. Se isso é certo ou errado, se a Mariko é feliz ou não por causa disso, não cabe a gente julgar, mas foi o que o pai dela pretendeu fazendo isso, né? E cabe a ela agora julgar, porque a gente vê que isso abala muito, nessa revelação abala muito a Mariko, porque é isso, ela descobre que um destino que foi imposto nela, na verdade, também tinha uma outra camada da qual ela não sabia. Então, isso tem o potencial de fazer ela reavaliar por completo a jornada que ela teve até agora. E tem uma coisa interessante em relação a Mariko e o paralelo histórico dela, né? Que a gente já tinha insinuado um pouquinho ali nos primeiros episódios, quando a gente gravou os 2 primeiros vídeos juntos, que existe sim uma personagem que inspira a Mariko, que é a Hosokawa Gracia. E essa personagem, na vida real, também fazia parte do clã que conspirou e matou o Oda Nobunaga, que é a inspiração histórica pro soberano anterior ao Taiko também. Sim. Então a história tem esse paralelo bem certinho mesmo. O personagem histórico que matou o Oda Nobunaga é o Akechi Mitsuhide, e até mesmo o nome do clã foi usado de novo em Shogun, né? Sim. Muitas vezes eles mudam os nomes, mas nesse caso eles mantiveram, eu achei isso interessante. Eles mantiveram o clã Akechi. E a Mariko é filha também do assassino nesse caso. Muito bom, eu não fazia a menor ideia disso, porque eu só sabia que, beleza, ela foi inspirada nessa aqui, mas eu acabei não investigando tanto a história real dessas pessoas, então descobri que teve toda essa questão de que, na vida real, a personagem que inspirou a Mariko era, de fato, essa filha do cara que assassinou o soberano. Nossa, só enriqueceu ainda mais pra mim essa personagem. E essa personagem histórica também se converteu ao cristianismo, então tem todo esse contexto também. Aí não vejam mais o que acontece pra não pegar spoiler, né? Exatamente. Espero terminar Shogun antes de ver a história real. E bom, vocês devem lembrar que no nosso vídeo sobre o episódio 5 a gente comentou sobre a cena do jantar e que nela o papel da Mariko como tradutora é muito destacado e que nunca é abreviado, né? Eles não ficam cortando o vai e vem da tradução porque eles queriam mostrar como ela se comporta como tradutora, e isso vai voltar com mais força ainda nesse episódio 6. A gente vai ver que cada vez mais ela vai se desviando um pouco do propósito puro dela como uma pessoa neutra que tá lá só para traduzir. Ela vai começar a se aproveitar de certas oportunidades, não só de se aproveitar, mas também tem coisas que até meio que parece vir instintivamente para ela, né? Então, uma cena dessas que demonstra muito isso é a com o Toranaga, né? Quando ela tá conversando com o Toranaga e traduzindo pro Blackthorn. Quando o Blackthorn propõe de atacar os portugueses, a gente vê uma coisa que contradiz até um pouco o que a Mariko tinha prometido pro Toranaga lá no começo da série, né? Porque ela diz, não, eu tenho 2 corações, mas eu te sirvo, né? E tudo mais. Só que quando o Blackthorn começa a falar muito, insistir muito de atacar os portugueses, a Mariko, antes mesmo de traduzir, já começa a questionar, não, mas por quê? Como assim? Não faz sentido, não tem que atacar nada. E aí, uma hora ela até fala, não, peraí, desculpa. Eu tô me perdendo, vou voltar ao meu papel de tradutora aqui, sabe? Mas até aí, ela já tinha até dado uma distorcida um pouco nas palavras, tanto do Toranaga quanto do Blackthorn. Aquele negócio, na cena do jantar, ela tava suavizando ofensa. Nessa outra cena com o Toranaga agora no episódio 6, ela meio que esquecendo o lugar dela, entre aspas, né?
Só que mais pra frente, isso vai ganhar uma dimensão até muito mais poética, que é quando a gente vai ter a cena da casa de chá. Porque vai lembrar que o Toranaga, pra resolver um pouco essas tensões amorosas, ele fala assim, então vai lá, Blackthorn, você e a Mariko vão lá na casa de chá, e a Mariko tem que ficar com você lá o tempo todo. E é uma cena muito fascinante, a gente vai abordar ela sobre diferentes ângulos, né? Mas as cenas com a Mariko são muito marcantes porque a presença dela lá é esquisita, né? Ela, supostamente era pro Blackthorn estar sozinho ali e fica o tempo todo falando, olha só, era pra ele estar aqui sozinho, mas você tá aqui. É pra ser assim mesmo? Não, é pra ser assim mesmo e tudo mais. E aí é muito fascinante, porque aí a gente vai ter ela, de novo, continuando o trabalho dela como tradutora, mas aí vai ter justamente a cena que você apontou no começo desse vídeo como a sua favorita, né? Que é quando a Kiko, que é a cortesã, vai tomar uma posição, literalmente, né, do lado, para deixar a Mariko no centro dos dois, e isso vai criar um momento simbólico, assim, de enorme poesia, né? Nossa, com certeza. Até mesmo no podcast oficial eles usam a palavra eclipse, né? Uma eclipsa a outra, né? Então a Mariko, ela meio que está na frente da Kiko, então você só vê a Mariko ali. E pra mim isso é muito interessante, porque a gente tá falando do papel dela como tradutora, mas também da agência dela como mulher e como mulher tradutora, né? Então, quando a gente pega todas essas cenas, a gente vê que ela tem uma agência ali dentro. No jantar ela tá meio como uma diplomata, no caso da discussão sobre os portugueses, ela tá se colocando como uma intermediária cristã ali, mas no caso da casa de chá é interessantíssimo porque ela tinha prometido pro Blackthorn que a partir daquele momento eles só iam trocar palavras que saíssem dos lábios de outrem, né? Então, nesse caso, as palavras estão saindo da boca da Kiko. E pela primeira vez a série não coloca a tradução da Mariko nessa coisa de ficar como intermediária. A gente não ouve diretamente a tradução dela. A gente vê como se fosse uma dublagem de evento ao vivo, uma tradução simultânea, né? Isso. As palavras da Kiko estão saindo, mas da boca da Mariko que a gente ouve. E é muito interessante porque provavelmente ela tá traduzindo literalmente o que a Kiko diz, mas ao mesmo tempo ela tá falando o que ela queria dizer pro Blackthorn. Pois é. É o momento mais impessoal dela, que é o mais pessoal de todos. Exatamente. É muito legal. Exatamente, porque é esse momento que revela, mesmo que ela não tivesse planejado, o que ela gostaria de estar manifestando, né? E é uma cena que cria uma carga muito de desejo mesmo, né? Entre ela e o Blackthorn. A câmera, inclusive, nesse momento vai pegar muita perspectiva do Blackthorn, porque ela vai falar, né? Põe os seus olhos naquilo que você deseja, e a câmera vai cortar assim pra mostrar a roupa, e aí o olhar vai subindo, né? E ficar assim olhando pra boca da Mariko e tudo mais. Então, a forma como a cena é construída vai criando esse instante de desejo, e aí vem a edição e rompe isso com uns flashbacks muito rápidos da Mariko, né? Ela lembrando alguma cena na neve que a gente ainda não sabe o que é, porque ainda não foi revelado o que é essa cena da neve, mas é claramente um momento de perigo. E isso interrompe e desequilibra a Mariko no mesmo instante, né? Porque aí é como se ela tivesse percebido, opa, mais uma vez estou esquecendo minha posição como tradutora. Tava me deixando aqui, né, me expressar por outra pessoa, digamos, mas aí... E tava indo, mas quando ela lembra da história dela, do passado dela e o que levou ela a estar nessa posição, ela corta o clima, digamos assim, e aí realmente se encerra esse instante, mas é um momento muito, muito marcante e construído com muitas camadas, assim, então... E a gente vai voltar a falar disso da perspectiva da Kiko daqui a pouquinho. Porque basicamente só existe essa cena graças a Kiko, né? Ela tá lá intermediando tudo isso, por mais que seja ela a falar de verdade, né? Exatamente. Já que a gente começou a falar então da Kiko, vamos então se adentrar agora então mais nessa personagem mesmo, porque a gente vê então a Mariko chegando com o Blackthorn na casa de chá, eles são recebidos pela dona do estabelecimento, né? Tem até uma cena de penchincha e tudo mais, e que já é uma cena muito centrada nesse diálogo das mulheres mesmo. Vai ter a cena com a Kiko chegando, né? Vai lembrar, a Kiko não é uma personagem que foi introduzida aqui, ela já tá aparecendo desde o primeiro episódio, e ela vai surgindo numa ceninha aqui, mas aqui ela realmente toma o centro do palco, né, nessa cena. E a gente fica um pouco assim, sem entender, pelo menos foi assim pra mim, de, ok, quais são talvez os interesses dela aqui, como é que ela vai se comportar? Será que ela vai querer desestabilizar a Mariko? Só que não é isso que a gente vai ver acontecer, né? A gente vai ver ela explicando o conceito do mundo de Salgueiros como esse lugar
que é quase como um mundo separado mesmo, né? Onde os desejos podem ser expressados, onde as pessoas podem fugir dos seus problemas, realmente se isolar da realidade, né? Então, e que ela tá lá para proporcionar esses momentos dos quais, ela mesma fala, né? Proporcionar momentos dos quais as pessoas não vão querer deixar de viver, que as pessoas vão querer continuar vivendo naqueles momentos, né? Então, legal, ela tá lá explicando, mas logo em seguida a gente vai ver ela também tendo uma movimentação emocional em relação a Mariko. E aí, isso que eu achei interessante, que não foi uma perspectiva que eu tive, que você trouxe pra mim. Quando ela vai pro lado da Mariko, eu não tinha parado pra pensar muito nessa questão dela realmente estar se unindo de certa forma emocionalmente com a Mariko. Eu achava que ela tava lá só por uma coisa da cerimônia do chá, e era isso, e que por isso que ela tava lá. Mas você trouxe uma outra perspectiva, que isso é ela amplificando e dando uma ponte, assim, pra Mariko, né? É, porque a Mariko não pode falar as coisas que a Kiko disse. A Mariko não podia de forma alguma falar aquilo pro Blackthorn, até mesmo porque a Mariko avisa ele antes, né? Ó, aqui, por mais que a gente esteja nesse mundo, né? Nesse mundo dos salgueiros, aqui tem muitos ouvidos, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz, o que a gente diz. Então, a Mariko também se sente, acho que, tolhida ali. E quando a Kiko faz isso, ela permite a Mariko dizer o que ela talvez gostaria de dizer pro John, né? Pra mim, ela tá atrás dela na câmera, o enquadramento pegar a Mariko em primeiro plano ali, sabe? Com a Kiko atrás escondida e só cortar pra Kiko de vez em quando, pra mim é totalmente isso. A gente não tá ouvindo a Kiko falar, a gente tá ouvindo a Mariko dizer o que pensa de verdade pro Blackthorn, só que sem dizer. Pois é, e essa foi a camada que eu não peguei de primeira, que é um momento de aliança feminina, né? E que agora também a gente vê que é uma repetição dos flashbacks da Mariko com a Otiba, porque a gente viu como elas são unidas naquele momento, então agora é uma outra aliança que a Mariko tem, que ela não estava esperando, provavelmente, né, mas que é fornecida para ela, é presenteada para ela nesse momento. A Kiko até disse pra ela, né, uma mulher não pode ver a outra sofrer desse jeito, né, ela estende essa mão, só que a Mariko acaba pensando, né, no dever, nesse caso, e acaba deixando de lado. E essa atitude da Kiko, né, dela tá muito atenta sobre o que talvez a Mariko pudesse querer nesse instante, né, na verdade, a gente já tinha visto isso em outros momentos da série, né. Ela é muito boa de ler qual é o desejo das outras pessoas, né? Ela é muito boa no que ela faz. Toda hora ficam falando isso, né? Que ela é a melhor e tudo mais. E até mesmo no episódio que ela atende o Yabushige, né? A gente vê que, na verdade, o Yabushige não queria ela. Ele queria assistir, né? E ela saca isso. Então, ela vê a Mariko e o Blackthorn e já saca a tensão que existe ali entre os dois. Então ela vai se alimentar disso, vamos dizer assim, né? Pra tornar a experiência deles a mais inesquecível de todas. Pois é. É bem interessante o personagem da Kiko, ela lê muito bem o ambiente, assim. Ela cresce muito como personagem nessa cena. Muito, realmente. E, bom, e ela vai estender, né, essa mão, digamos assim, pra Mariko, mas como a gente acabou de discutir, a Mariko vai chegar um momento que ela vai ter os flashbacks e falou, não, ok, já deu, e é isso. E aí depois a gente vai ter, então, o dia seguinte, né, quando eles estão indo embora, e aí vão se despedir, e aí o Blackthorn agradece pra Kiko, e aí a gente volta um pouco que a gente tá falando sobre a questão da Mariko como tradutora, porque aqui ela vai mais uma vez tomar as rédeas do momento da tradução, né, porque eu achei esse momento muito bom, porque a Kiko fala pro Blackthorn, muito obrigado, volte sempre que quiser, estarei aqui esperando por você, e a Mariko só traduz como, ela disse que foi uma honra. Meio que assim, vou fingir que não teve convite, não. Exatamente, achei esse instante muito bom e que é um jeito um pouco mais cômico de resgatar essa ideia de que a Mariko tá encontrando cada vez mais o seu controle nessa posição de tradutora que todo mundo só espera que ela seja intermediária, né? E tem uma outra personagem, Max, nesse episódio, uma outra personagem feminina, que a gente tá desde o vídeo passado, desde o vídeo do episódio 5, dizendo que ia falar mais sobre ela. Eu tô muito animada pra falar sobre a Dama Otiba. Exatamente, porque é aquela personagem que, ok, ela existe, tá, ok, beleza. Aí só que com o final do episódio 5 ela chegou assim, eu vou mandar neste conselho a partir de agora. E aí, de fato, né, a gente já falou sobre a parte política, agora a gente tá falando sobre Osaka, né, e a situação de reféns, mas como a gente já pincelou, isso aí são ordens da Otiba.
né? Então, por quê? Ela tá lá falando assim, beleza, vocês vão fazer o que eu tô querendo. A gente também falou sobre a cena do teatro. A cena do teatro é muito boa também para revelar. A gente já falou sobre a questão cultural da história do Japão, a gente falou sobre como revela o ator que vai ser um marionete, mas tem a terceira camada que a gente guardou para essa parte, que revela muito sobre a Ochiba, porque a peça que está sendo encenada é a história de vida da Ochiba, e que tem tudo a ver com o que você falou, né, sobre o senhor feudal que escrevia as peças sobre a vida dele e fazia, e ele atuava. É uma vibe parecida com a Ochiba, né? Totalmente, porque eu fico pensando, né, se ela teve o poder, né, de cercar ali o castelo, de impedir que as pessoas fossem embora e fazer todo mundo de refém, e também foi ela que escolheu que o ator fosse o candidato pra ser o membro do conselho, eu tenho toda a certeza que ela também tem o poder de pelo menos sugerir fortemente qual é a peça que ia ser interpretada ali. Então, de todas as peças possíveis, ela escolheu justamente a que fala sobre como o soberano foi assassinado, e aí o patriarca da família Akechi, né, o pai da Mariko, foi executado, e o Taiko, que ficou ali, né, responsável pelo Japão, fez todo um cortejo ali para uma senhora dizendo que ela poderia ter o filho dele. Essa senhora é a Ochiba. Então, ela escolheu uma demonstração de como o Taiko valorizava essa mulher. Exatamente. Pra dizer pra todo mundo, né? Ó, pessoal, eu fui a escolhida pra ter o herdeiro do Taiko. É o momento marketing pessoal dela. Total, e obrigou todo mundo lá a assistir. Exatamente, ó, vocês acham que eu sou coisa pouca? Olha só, foi assim que aconteceu, eu fui a que salvou e que deu um regente pra esse país, que ainda não tá no poder, mas que ele é uma criancinha, mas eu sou essa pessoa, então, e foi muito legal, porque eu não tinha tido essa percepção que você tive, de que, mas faz todo sentido aquilo ter sido escolha dela, já que ela tá tendo esse poder de fazer reféns e comandar o conselho dos regentes, né, então por que não ela não teria sido a pessoa que escolheu que a história dela fosse ensinada? E a gente também tem muitos flashbacks entrecortando com a peça, né, pra revelar, então, de como foi pra ela esse momento dela ter sido a pessoa que conseguiu meio que salvar a linhagem do Taiko. E como isso foi também uma coisa sofrida, né, pra ela. A gente vê uma imagem bem contrastante do Taiko fazendo todas aquelas honrarias pra ela na peça, mas na vida real a gente vê que ela foi meio que obrigada, vamos dizer assim, a estar naquela posição, que as relações dela com o Taiko não pareciam nada agradáveis, sabe? Não parece que foi uma escolha dela estar ali. Então devem ser memórias muito dolorosas para ela. Ao mesmo tempo, a gente vê ela projetar ali no rosto dela algumas dessas emoções, mas não todas, né? Inclusive, uma outra coisa que tem no podcast desse episódio é a diretora desse episódio, que é a Hiromi Kamata, que inclusive um episódio dirigido por uma mulher para mostrar essa sensibilidade das personagens femininas também. E a Hiromi Kamata fala que uma coisa muito interessante da personagem da Ochiba é que o figurino dela reflete quantas camadas tem de proteção ali na psique dela. Então, nessa cena do Teatro No, ela estaria com umas 5 ou 6 camadas de roupa, se eu não me engano. Então, é como ela usa quase como uma armadura em relação ao mundo, sabe? Ela tá lá com aqueles flashbacks, com aquelas memórias dolorosas, mas ela não vai expressar tudo isso. E que parece também dialogar com a ideia que você explorou no seu vídeo solo da cerca óctupla também, né? Que é com certeza. Essas várias camadas de separação entre a identidade verdadeira e o mundo exterior, né? Com certeza. Então, nossa, eu tô achando muito bacana como a série, ela realmente explora o audiovisual de todas as suas formas, sabe? Não é só o roteiro, não são só as falas, até o figurino da personagem também serve para engrandecer a complexidade dela. Bom, Mika, você estava agora há pouco falando sobre os paralelos históricos da Mariko com a personagem real, mas a Ochiba também tem o seu paralelo histórico que a gente ainda não chegou a abordar aqui nessa cobertura, né? Verdade, ela tem um paralelo com uma personagem que parece que foi muito importante na história japonesa, que é a Yodo Dono. Essa personagem, ela era sobrinha do Oda Nobunaga, que foi o grande unificador do Japão e que foi o cara que foi assassinado pelo Akechi, né, que seria o pai da Mariko, né, a inspiração pro pai da Mariko. E na série, em vez de sobrinha, ela é filha do soberano, que foi esse líder que foi assassinado pelo pai da Mariko. Então é bem próxima a personagem, assim, né, mas não é uma correspondência exata, até pra poder criar uma personagem original, né, usar o próprio nome e também ter uma personalidade diferente. Né? E acho que, por exemplo, trocar o fato do cara ser tio pra na série ser o pai dela faz com que
um lado dela seja ainda mais forte, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é justamente a questão das motivações dela, né? Mas antes da gente falar sobre as motivações dela, que a gente vai descobrir mais nesse episódio, você me contou uma coisa que eu achei fenomenal sobre o nome da Otibá, porque uma coisa que a gente vê nos flashbacks dela com a Mariko é que quando ela era criança, ela não era Otibá, ela era Ruri, né? Ruri Hime, Princesa Ruri, né? E depois que o nome dela foi mudado para Otibá, e isso tem um significado, um simbolismo muito grande que eu não fazia ideia e que você que me revelou isso. Então, é muito interessante essa coisa toda dos nomes, e aí eu já tinha feito algumas anotações nesse sentido, e ouvindo o podcast eu comprovei algumas coisas que eu tava pensando e também acrescentei umas informações que eles deram, né? Uma coisa muito interessante da nobreza dessa época é que as mulheres, quando casavam, elas ganhavam nomes novos, né? E normalmente era alguma coisa no kata. O kata é muito usado pra pessoa, né? Só que, na verdade, o significado é direção. Então, você não tá nem falando o nome diretamente da pessoa. Você tá meio que dizendo, aquela direção ali, meio que aquela pessoa ali, né? E muitas vezes esse nome que vinha antes de no kata era o lugar de onde a pessoa vinha, onde ela morava e tudo. Então, a Otibá, ela era Ruri Hime, né? Princesa Ruri, e virou Otibá no kata. E, nesse caso, o Otibá é folha caída, né? Então, talvez seja simplesmente, ela está num lugar que tem folhas caídas, mas até falam na série, né, que ela é a que perdeu tudo, né? Então, ela é uma folha caída, vamos dizer assim, né? O fato dela ter perdido o pai, como se o pai fosse a árvore, né, da qual ela nasceu como uma folha, né? Então, no momento que ela perde o pai, é como se essa conexão com a árvore fosse cortada, então agora ela é uma folha caída, né? Então, nossa, eu acho um nome muito poético, assim, sabe? De realmente, ela é a que perdeu tudo. Ela é a pessoa folha caída da árvore. Pois basicamente isso. E falando no assassinato do pai dela, né? Isso é uma coisa que a gente entende melhor, porque ao longo do episódio a gente foi vendo, enquanto ela tava lá em Osaka, falando, não, a gente tem que, combater o Toranaga. E o Ishido fica até perguntando qual é o seu ódio contra o Toranaga? Porque, beleza, eu boto fé, porque eu também quero derrubar o cara, mas por que você especificamente odeia tanto, né? E ela vai dando uma enrolada, mas quando chega no final do episódio ela revela. Então a essa altura a gente já sabia então que a Mariko é filha do cara que assassinou o pai da Otibá, mas o que a Otibá revela nessa cena mais pro final é que, por mais que foi o pai da Mariko que cometeu o ato em si, quem arquitetou tudo, segundo ela, foi justamente o Toranaga. Então ela fala assim, o Toranaga não me engana. Esse cara aqui, ele é a grande mente maligna por trás de tudo e ela quer a vingança dela. Agora que ela tá nessa posição de prestígio, ela fala, então beleza, agora eu vou atrás dele. E aí eu achei uma revelação muito forte, que explica justamente até o ódio que você ouve na voz dela, né? Quando o jeito que ela fala com o Ishido, com uma autoridade e com... dá até de gelar um pouco a experiência, a performance vocal da atriz nesse momento, porque ela realmente traz um tom de voz meio inquietante, assim, né? Que você vê que tem um ódio ali borbulhando. Ela é uma personagem que ela lembra muito personagens que a gente vê em alguns filmes de época japoneses, né? Nos tais de Daigeki, que é aquela personagem da esposa ou até da segunda esposa, né? Que é manipuladora, que tem uma intenção por trás. E é uma voz que ela é meio sedutora e meio se fazendo de inocente, mas ao mesmo tempo ela tem um deboche, uma ameaça muito forte, assim. Exatamente. É um tipo muito específico de voz que ela faz ali, que eu acho que deve ser muito difícil muito difícil de trazer isso. Botar pra fora, mas nossa, tá incrível essa atriz. Tá bem interessante essa personagem. Eu acho que parte disso é o trabalho vocal que ela faz, que é impressionante. Desde que ela chegou no episódio 5, ela já bota tudo isso, sabe? Toda essa carga, e acho que no episódio 6 ela conseguiu aumentar isso ainda. E uma coisa bem impactante que ela fala pro Ishido é a ligação dela com o destino, né? E como você acha que eu consegui ter esse herdeiro do Taiko? Não foi fácil. Me deram um monte de ervas e não sei o quê. Realmente deve ter sido uma experiência muito traumatizante, muito tensa pra ela. Mas ela fala, não, eu consegui ter o herdeiro entre centenas de mulheres que tentaram porque eu fui lá e tomei as rédeas do destino, né? Unhei a cara dele. Exatamente, porque logo antes tem uma cena que fala, não, porque falaram pra mim que eu tinha que me fazer vista pelo destino, né? Mas ela falou, beleza, eu fui vista pelo destino e eu unhei os olhos dele, né? E aí, então, eu acho que
essa fala dela, que encerra o episódio, é uma das chaves pra gente apreciar por que esse episódio é tão marcado pelas mulheres e sobre os dramas individuais delas, porque se a gente para analisar, ok, o que é esse episódio das damas, né, do Mundo de Salgueiro? A gente vê como elas realmente se relacionam com os seus próprios destinos. Então, a gente estava falando agora há pouco da Mariko. Ela é a personagem que teve um destino imposto nela, ela vai seguir esse destino, ela quer cumprir o papel que eles, né, desempenharam para ela, mas ela sofre fazendo isso, né? Ela tá lá sempre sofrendo e tudo mais. A Kiko é uma que tem o destino dela, que é ser a cortesã, mas aí, e ela vai seguir esse destino, mas ao contrário da Mariko, ela não vai sofrer. Ela parece que quase nasceu para isso, porque ela tem esse talento construído também com a prática da profissão, de perceber os outros, os desejos dos outros, de amplificar isso. E ela parece muito livre e muito à vontade. Não tem uma cena em que ela apareça, até nos outros episódios, que ela parece estar sofrendo com o destino dela. Ela tá seguindo o destino dela e à vontade com isso, né? E aí você tem a Otiba, que vai ser o oposto das outras duas, porque a ela foi imposto um destino e ela decide se rebelar contra isso, né? Que é essa cena final dela falando, eu unhei o destino, né? No olho. Porque é isso, e aí a gente traz de volta aquilo que a gente comentou sobre o flashback, que antigamente ela tá falando, a gente tem que ignorar o que a gente não consegue controlar, e aí a gente vê que agora ela mudou de discurso completamente. Aí você acha que eu vou me deixar ser levada assim pelos humores do futuro? Não, eu vou fazer o que eu quiser e o que eu quero moldar é isso, eu quero controlar esse país nesse momento. E ela tá conseguindo por enquanto, né? Pois é, exatamente. Tem uma outra coisa que eu acho super interessante nesse episódio, que é uma troca entre a Mariko e o Toranaga. Verdade, sim. Que eles falam justamente sobre papéis de gênero naquele momento, né? E ela fala que os homens e mulheres lidam com o destino de formas diferentes, né? Porque o Toranaga, ele fala assim, você tá aí achando que tá sofrendo, Mariko, com o seu destino, mas eu também sofro, né? Todo mundo sofre, mas ela fala assim, mas pra vocês, homens, é diferente. Vocês fazem guerra, vocês brigam, vocês não sei o quê. Nós, mulheres, estamos sempre em guerra, né? Então, o que é isso? O que é estar sempre em guerra? É justamente o que a gente conversou agora sobre os destinos, né? Como cada uma delas está em conflito interno e externo o tempo todo. Elas têm que lutar contra o destino, ou se não lutarem, elas vão ficar insatisfeitas para sempre. A guerra vai ficar interna, né? Pois é, justamente porque elas são as figuras que têm os papéis delas completamente controlados pelos homens nessa sociedade, né? E esses homens ainda por cima estão criando guerra o tempo todo, então elas estão em guerra internamente e externamente por conta das ações e das politicagens desses homens, né? E aí algumas vão se adequar, outras nem tanto, e outras vão querer inclusive guerrear também, como é o caso da Otiba, né? E agora, Max, a gente tá na metade da temporada de Shogun. Agora a gente tá oficialmente na metade final da minissérie. Pois é. Chegando pra conclusão da história. Ai, exato. Socorro. E é muito... A gente, então, tá fazendo essa dupla de vídeos, né? Esse aqui e o que tá no canal da Mikan, pra falar da metade de Shogun. E a gente vê como são dois capítulos de metade bem diferentes, né? Porque um é aquele que vai, que nem você falou no episódio passado, que vai derrubar o tabuleiro de xadrez e obrigar todo mundo a se reconstruir e remontar as peças. E esse aqui, então, já é essa construção das peças novamente, mas ao mesmo tempo já não é um episódio que vai ser tão explosivo quanto o outro, ele vai ser focado muito nessas questões mais íntimas, né? E agora a gente tem um caminho que promete ser cada vez mais violento, porque a gente, como a gente já falou, o Toranaga encerra o episódio falando que agora é a hora de trazer o céu carmesim, né? Então, agora eu quero ver quais são as nossas expectativas pros próximos episódios, né? Nossa, tem muita coisa por vir pela frente. Eu quero mais Otiba. Mais Otiba, justo. Eu quero muito mais ela essa cresceu personagem. tanto, né? E a gente quer ver o que mais ela pode maquinar e como ela vai querer continuar unhando o destino nos olhos, né? Nossa, sim. Agora, depois daquele discurso, eu quero mais dela, quero ver mais. E eu também quero saber o que vai rolar com o conselho, porque assim, né, esse conselho já não estava andando com 4 membros, eles precisavam de 5. Agora que morreu o Sugiyama, né, ou melhor, ele foi morto, exatamente, agora eles estão com 3 membros no conselho. Pois é. O que vai rolar? Será que vão colocar o Ito como membro, né, esses 3 que restaram vão votar e ele vai entrar? De qualquer forma, eles ainda precisam de mais uma pessoa. Exatamente. Ou será que eles vão largar isso tudo pra lá, né, porque afinal...
não tá andando, não sei o que vai rolar com eles. Pois é, mas agora, sabe o que tá andando? A guerra, porque a gente já tava alguns episódios, lá no episódio 4 que você fez um vídeo solo, terminava com a Mariko falando, é guerra, né? Mas aí vieram 2 episódios que ainda não trouxe. Mas agora não é possível, né? Agora que o Toranaga cravou o Céu Carmesim, então eu acho que essa é a minha principal expectativa, é justamente agora sim essa guerra vai engrenar. Eu quero ver também como que o Blackthorn vai lidar com essa nova responsabilidade de ser um senhor feudal. Agora ele é Hatamoto, mas também é senhor. Então tem mais responsa na mão dele. E os invejosos, hein? Como é que vão ficar? Porque ele tava sempre sendo olhado pelos invejosos, agora então nem se fala, que ele tá com mais moral ainda. O Omi deu aquela olhadinha ali pra ele no final do episódio. Ah, nossa, cada vez mais tem honrarias e tudo pra ele. O destino sorriu pra ele, né? É o que ele fala. A vida sorriu pra ele, né? Pois é, vamos ver se vai continuar sorrindo mesmo, né? Pois é, exatamente. E bom, vocês sabem então que ainda faltam 4 episódios, a gente ainda tem bastante coisa pela frente, e vocês podem conferir todos esses episódios às terças-feiras no Star Plus e no Disney Plus. E lembrando, a gente tá aqui para fazer a cobertura da minissérie inteira. Então, caso vocês ainda não estejam inscritos nos nossos 2 canais, vai lá no canal da Mikan, se inscreve, que a gente ainda vai fazer vídeos solos e também vamos nos unir para fazer mais collabs também ao longo dessas próximas semanas. Tá sendo muito legal fazer essa cobertura. E eu queria saber o que vocês acharam do episódio. Contem aí pra gente nos comentários. Exatamente. Então eu quero agradecer mais uma vez Star Plus e Disney Plus por terem patrocinado esse vídeo. E caso vocês ainda não tenham visto o nosso vídeo comentando o episódio 5 de Shogun, vai lá no canal da Mikan e já aproveita para se inscrever. E com isso a gente se despede de vocês hoje. Muito obrigado por terem visto esse episódio especial e a gente se vê na próxima. Um abraço. Tchau, tchau.